Maravilhosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Já estava com saudade de vocês. Eu fiquei uns dias sem gravar, gente. Mas assim, pera lá. O último tema, ele foi bem tenso, tanto que foi longo o vídeo. E eu precisei dessa pausa para voltar aqui e falar com vocês novamente, tá bom? Eu já quero convidar você que está vindo aqui pela primeira vez no meu canal a parar esse vídeo e você ativar as notificações e se inscrever no meu canal, tá bom? E curta esse conteúdo, comente, compartilhe, tá bom? Com seus amigos. E deixando assim ressaltado para vocês que tem alguns vídeos aqui no YouTube que não tá habilitado comentário e o YouTube barrou. Então assim, eu vou deixar meu Instagram, você corre lá no direct e me manda mensagem que a gente vai falar sobre o assunto. Se você tiver alguma dica de um tema, a gente vai trazer aqui, tá bom? Falar para vocês hoje que outro dia eu tava pensando e eu preciso falar o que Deus ministrou no meu coração. Eu tava falando com uma amiga sobre padrão de beleza. E o que é o padrão de beleza? É um modelo que foi estipulado pela maioria, que é ideal, e as pessoas vão tentar seguir. O padrão de beleza universal e o padrão de beleza brasileiro, ele é bem duvidoso, né, gente? Por quê? Já começa que quando você olha o estereótipo da mulher brasileira, não vai chegar aquilo, certo? Porque, claro que o Brasil é formado por diversos tipos, né? Então, assim, tem mulheres crespas, mulheres lisas, é bem misturado aqui. Mas o padrão, principalmente físico, está bem distante do que é ideal colocado aí no mundo, né? Por exemplo, a gente vê pelo Miss Universo. Eu fico assustada com isso. E Deus ministrou muito no meu coração referente a isso, porque eu já tive muitas dificuldades em relação ao meu corpo e que Deus me curou e me tratou e está curando, porque tem coisas que Deus precisa desconstruir para construir novamente um novo ideal. E, por exemplo, a Bíblia, quando ela fala sobre essa imagem e semelhança de Deus, ela não traz algo externo, ela traz algo totalmente interno. Ela traz algo referente a outras características divinas. Por exemplo, uma das palavras que é mais conhecidas, que a gente fala, a gente é a imagem e semelhança de Deus, gente, tá falando sobre um Deus triuno que formou uma criatura que também vai ser triuna. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E a gente é o quê? Corpo, alma e espírito. E quando você olha a Bíblia inteira, você vê que o padrão é referente à mulher que Deus está estipulando é sobre as características que vai a formar, não sobre o padrão de beleza externo. E eu vou deixar uma palavra para vocês, que fala lá em Provérbios 31, para mim é a melhor palavra que tem na Bíblia, que fala para as mulheres, que é o versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então aqui está falando sobre o temor que a mulher tem que ter ao Senhor, e não referente a padrões de beleza. Aqui nesse Provérbios, a mãe de Lemuel, ela tá dando várias características que você tem que olhar para uma mulher trabalhadora, uma mulher que busca fazer o bem, e não coisas externas, uma mulher que se cuida, que se ama. E hoje estamos vendo pelas indústrias que o estímulo do consumismo é de que você trabalhe somente na sua beleza. Tanto que eu vejo assim, gente, quando eu viajei, tanto para Maceió como para Natal, eu percebi uma coisa: as mulheres em outras regiões, por exemplo, elas não têm um acesso que aqui em São Paulo tem. Por exemplo, aqui em São Paulo, hoje em dia a mulher faz unha de gel. Gente, eu não entendo porque eu nunca fiz essas coisas assim, mas assim, unha de gel, cílios, no lábio, harmonização facial, alguma coisa no cabelo, tanta coisa que a mulher ela trabalha só em função de estar dentro de um padrão. E isso te torna refém da sua beleza, que é algo que se acaba, que é algo que não vai ter como ser eternizado na sua geração.
Porque as características da sua beleza, elas podem ser herdadas no DNA do seu filho. Porém, o que realmente tem que avançar é os seus princípios e os seus ensinamentos. Só que a mulher, ela tá gastando tanto tempo, mas tanto tempo, em investimentos externos, que ela não para olhar aquilo que ela é e que precisa ser curado dentro dela. Porque eu lembro uma vez que eu estava na faculdade e o professor falou sobre uma menina que sempre mudava de cabelo. Dependendo de que acontecia na semana dela, ela ia lá e pintava. Às vezes, gente, ela pintava o cabelo toda semana de uma cor diferente. E aí um dia ele falou pra ela assim, eu acredito que você precisa de ajuda. Porque você tá tentando colocar pra fora algo que precisa ser tratado dentro. E eu já fui assim, eu já fui tão refém disso que eu não conseguia sair da minha casa pra ir na padaria se eu não me maquiasse. Eu não conseguiria sair da minha casa se eu não arrumasse meu cabelo. Antes, quando eu usava o cabelo liso, gente, às vezes eu ficava 2 horas pra ir num parque. Se você vai num parque, você vai suar. Mas eu ficava aquelas 2 horas consciente de que eu pelo menos precisava sair de casa perfeita. E tem muitas mulheres que estão refém disso, porque a mídia e as indústrias em geral, elas te estimularam a isso porque é consumismo. Então elas vão te vender, por exemplo, eu falei pra minha amiga, um creme que para controlar frizz. Gente, qual cabelo que não tem? Me diz. Pra você deixar o seu cabelo mais definido. Eu acho isso muito problemático. Por que eu acho um problema nisso? Eu vou explicar pra vocês. Porque do cabelo ondulado, liso, até o cabelo crespo, existem variações. E talvez o seu tipo de fio, ele não vai definir como o meu. Só que você vai se cobrar disso porque você tá vendo isso na mídia. A representatividade em relação às mulheres hoje tá ganhando um pouco mais de espaço. Porque, por exemplo, na minha infância, o ideal era a Barbie. A Barbie que é loira, de cabelo liso, branca, dos olhos azuis. Olhamos aqui pra mim e vemos que não tem como ser esse tipo de Barbie. E você cresce buscando essa imagem. Então tem mulheres que usam lente, tem mulheres que... Eu sei que tem cirurgias de modo geral, então a mulher vai querer ficar com o cabelo liso, cabelo longo, ficar loira. É um sofrimento tão grande que... Gente, uma vez eu fui fazer californianas. Eu fiquei horas sentada, viu? Eu fiquei horas. Que ranço que eu tive, porque ficou muitas horas. E é um sofrimento que só pra passar isso. E por vezes você termina de fazer, você se sente linda, mas daqui a pouco você já tá procurando uma coisa nova pra fazer, porque nunca é o bastante. Porque a sociedade colocou que nunca tem que se contentar com isso. Você não consegue se contentar com você criada pelas mãos divinas de Deus. Tem uns salmos que eu amo muito, que ele diz que Deus ele fez a gente de uma forma perfeita e maravilhosa. E um dia eu conversando com Deus, Deus falou assim pra mim: todas as vezes que você diz que você não gosta do seu cabelo, por exemplo, porque era essa questão na época, você tá indo contra mim mesmo, que te criei. Porque eu criei você para ser assim. Então, o padrão estabelecido, divino, é o padrão que você é. E é muito difícil, porque tem homens que buscam mulheres dentro de um padrão de beleza inatingível para aquela mulher. Gente, porque assim, tudo bem, eu posso fazer uma progressiva no meu cabelo, mas meu cabelo nunca vai ser liso, não vai crescer um cabelo liso, porque não vai alterar o meu DNA. Tudo bem, eu posso, por exemplo, eu tenho um quadril largo, né? Eu posso emagrecer, mas eu não vou deixar de ter um quadril largo. Entende? Posso fazer o que for, mas eu não vou deixar de ter o tom de pele que eu tenho. Então, é assustador que a intenção das pessoas fazerem, por exemplo, a harmonização facial era que ficasse harmônico a sua face. Mas já perceberam que, na verdade, não existe esse harmônica face? É todo mundo ficando no mesmo padrão?
todo mundo ficando igual, isso é assustador. E tem passado dias e dias e as pessoas estão reféns. Deus nos fez para serem livres e a gente se torna escravas dessas indústrias. Você está mais buscando ficar parecida com um padrão, um modelo que não é instituído por Deus, em vez de buscar ser o padrão e o modelo interno que você precisa curar essas suas feridas. Porque tem muitas mulheres que elas não compartilham com as outras as suas feridas, elas não conseguem se abrir e dizer assim, poxa, eu tô me matando aqui de fazer dieta para atingir aquilo e eu fico frustrada, porque é um esforço e às vezes, gente, o que acontece é um esforço tão grande e não tá atingindo por quê? Cada corpo é um corpo, certo? Tem corpo que ele tem uma tendência, certo? E assim, às vezes tem que fazer uma investigação tão profunda para que aquela pessoa realmente comece a emagrecer ao limite dela, não que ao que ser saudável. Porque às vezes você está dentro do seu padrão, mas você não se aceita porque não é o padrão estipulado pelas outras pessoas. É muito bizarro essa coisa da imagem. De como que a gente tem se visto nos últimos dias. E se cobrado por isso. Sempre eu tento me policiar. Quando eu tô vendo que algo tá saindo da curva daquilo que Deus estipulou, eu tento me policiar. Porque o mais importante para Deus é quem de fato eu sou internamente. Qual é os meus sonhos? O que eu tenho feito para ser uma pessoa melhor? Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você tem que se cuidar, minha querida. Você tem que se cuidar mesmo, tem que se amar. Claro que eu gosto de passar uma maquiagem, mas eu não posso ser refém da maquiagem. Eu às vezes eu adorei quando eu coloquei cílios. Eu achei que ficou legal. Mas eu não sou refém disso. Tem pessoas que elas preferem fazer uma dívida do que ficar sem aquilo. E Deus não quer isso pra você. Porque você se torna escrava. Escrava exatamente do inimigo, porque isso tudo acaba sendo uma obra dele. Eu não digo de você se cuidar. Eu não digo disso. Refém de estar viciado em algo. O vício não é a vontade de Deus pra você. Eu falo, gente, porque tem pessoas que assim, eu fiz mês passado. Aí mês passado você já não tinha o valor. Necessariamente esse mês você vai continuar devendo do mês passado. Aí você, além de dever do mês passado, você vai dever desse, porque você não pagou nem do mês passado e nem desse. E vai acumulando, vira uma bola. E a pessoa tem uma vida financeira que não prospera. E Satanás está entrando nessas brechas. E você não tem percebido isso, porque você ficou refém. Eu preciso buscar um pão. Você vai ficar, às vezes, 10, 15 minutos dentro de casa, tentando achar uma roupa, tentando passar uma maquiagem. Porque talvez eu vou encontrar alguém conhecido, e aí eu tô com essa imagem. Somos um cartão de visita. Mas eu vou falar pra você, eu vou dar esse exemplo pra terminar aqui pra vocês. Existem casas que elas são humildes, elas são simples, mas elas são limpas. E existem casas que são glamourosas, mas elas podem ficar sujas. O que importa mais é o glamour daquela casa ou a limpeza? Porque se você chegar numa casa e ela estiver suja, a gente geralmente fala assim, eu nem vou beber água, né, num copo dessa casa, porque você viu que a casa tá suja, certo? Da mesma forma, é isso que eu tô dando de exemplo. Vale mais uma casa que é simples, mas que é limpa, do que uma casa glamurosa que seja suja, porque você não vai querer habitar num lugar que é sujo, por mais que tenha riquezas lá. Você gosta do conforto da limpeza. O Espírito Santo querendo habitar dentro de você é do mesmo modo. Ele quer chegar e, por mais simples que você seja, é um lugar limpo, sem vícios, sem escravidão, totalmente livre. E você tá refém, porque é uns lixos que a gente vai colocando, porque a sociedade estipulou isso pra gente. A gente vai colocando vários lixos. Não, mas
não fica legal, não, isso aqui não. Eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho que aumentar meus lábios, eu tenho que diminuir minha sobrancelha, eu tenho que aumentar meu nariz, diminuir o meu nariz, mexer na orelha, no meu cabelo. É tanta coisa que isso vai sobrecarregando você, vai se tornando entulhos dentro de você, e você já nem vai ouvir mais a palavra de Deus, que tem a dizer pra você que você é linda exatamente do jeito que Ele te formou. Você é linda, minha querida. Você é maravilhosa. Isso é um problema que às vezes acontece também na autoestima do homem, porque foi estipulado um padrão de homem, então, gente, que a barriga tanquinho piorou. E fica muito distante da nossa realidade. Muito distante daquilo que Deus tem a falar a respeito de você. Então vamos se amar, mulherada. Vigiar, tomar cuidado com as brechas que às vezes a gente está deixando aberto, que o inimigo está entrando e jogando entulho dentro de você e machucando a sua alma, te ferindo, porque você fica extremamente sobrecarregada e frustrada porque não está conseguindo atingir aquele padrão que não é o seu padrão. O melhor padrão estabelecido é o seu, o que Deus criou, sendo você. Não tô falando que você não pode se cuidar, que você não pode passar um batom, que você não pode ir para um spa. Não é sobre isso. É sobre o fato de não ser refém dessas coisas. Mas isso daí, na verdade, ser só uns enfeites que você consegue viver sem. Então, se você olhar e ver assim, eu não consigo viver sem isso aqui, isso é preocupante. Porque talvez você esteja refém disso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Eu quero que vocês fiquem com Deus e que vocês pensem, gente. Pensa com carinho sobre como que você é maravilhosa. E que isso seja só um artifício para você, só um enfeite, uma coisa a mais, tá bom? Deus ama vocês. Fiquem com Deus.